Olá, bom dia, como é que você está? Tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja abundantemente sobre a sua vida. Eu quero ler um texto com você aqui, no livro do profeta Jonas, no capítulo 1 e no versículo de número 3. O texto diz assim: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Todos nós conhecemos a história do profeta Jonas, que havia recebido uma ordem da parte de Deus para ir à cidade de Nínive e ali anunciar os juízos de Deus que haveriam de vir àquela cidade caso os ninivitas não se arrependessem. Agora, o que eu quero pensar com você é sobre a fuga de Jonas. Fuga que, infelizmente, muitas pessoas têm empreendido nos dias atuais. E o pior de tudo, que assim como Jonas, essas pessoas estão tentando fugir da presença de Deus, sendo que isto não é possível do seguinte ponto de vista: aonde quer que você estiver, Deus está te olhando. Isso é um ponto pacífico, todos nós concordamos nisto, porque o Salmo 139, o salmista diz ao Senhor: para onde fugirei do teu espírito? Mas se nós não conseguimos fugir do olhar de Deus, nós conseguimos sim fugir dos seus planos, fugir da sua vontade, fugir dos seus propósitos. E foi exatamente isso que Jonas fez. Então nós vamos pensar aqui rapidamente algumas questões ou alguns pontos relacionados a esse versículo. Veja que o texto diz assim: Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Primeira coisa, quando você está fugindo da presença de Deus, você vai em direção oposta àquela que Deus determinou para a sua vida. Quantas pessoas que estão caminhando para onde Deus não ordenou, que estão fazendo escolhas que Deus não lhes permitiu. E naturalmente, quando você vai para onde Deus não te mandou, quando você toma decisões que Deus não lhe deu o sinal verde, com certeza você sofrerá alguns ou muitos prejuízos na sua vida. Então, em primeiro lugar, Jonas estava tentando ir para onde Deus não havia mandado. Aí o texto continua dizendo: desceu à cidade de Jope. Segundo ponto, Jonas, para ir em direção a um lugar onde Deus não havia lhe permitido, ou fugir da presença de Deus, ele teve que descer. Nenhum ser humano, quando está fugindo da presença de Deus, ele vai em direção ao crescimento. Ele apenas desce. E quantas pessoas que têm descido na vida, quantas pessoas que têm barrado, impedido o seu crescimento, porque estão fugindo da presença de Deus. Às vezes, tentando fazer algumas coisas para as quais Deus não te chamou, para as quais Deus não te escolheu. E aí o que acontece? Você desce. No lugar de crescer na graça e no conhecimento, você começa a descer. Você começa a perceber que a sua vida não se desenvolve. Muito pelo contrário, você começa a perder algumas coisas porque você está descendo, indo em direção oposta ao que Deus determinou para você.
E aí o texto continua dizendo: onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Ou seja, ele resolveu entrar em uma embarcação, onde certamente Deus não estaria dentro dela. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Deus não o acompanharia naquela viagem, porque ele estava fugindo da presença de Deus. Deus só caminha conosco, Deus só nos acompanha, Deus só está dentro da nossa embarcação quando nós não procuramos fugir da sua presença, mas o colocamos como comandante, como capitão da embarcação da nossa vida e dizemos: Senhor, o leme está nas tuas mãos, leve-me na direção que o Senhor quiser. Aí depois de pagar a passagem, o texto continua dizendo, depois de pagar a passagem, Jonas estava fazendo aquilo conscientemente, ninguém o estava obrigando. Muitas vezes você foge da presença de Deus, muito embora você não queira admitir, de forma consciente. E aí é que está também um grande perigo. Quando você não está andando na direção de Deus, porque você não sabe quais são os caminhos que Deus determinou para a sua vida, é uma coisa. No entanto, quando você sabe que você está ignorando a direção de Deus, está fazendo as coisas de forma consciente, é outra totalmente diferente. Então Jonas, ele pagou a passagem para fugir da presença de Deus. Ou seja, ele assumiu toda a responsabilidade. Não faça isso. Não queira assumir a responsabilidade de fugir da presença de Deus, porque isto não vai dar certo. Muito pelo contrário. Não fuja, mas faça aquilo que a palavra de Deus nos diz. Chegue-se a Deus e Ele se chegará a você. Se você não fugir da presença de Deus, tudo vai dar certo. E se você já fugiu e deseja voltar, você tem a oportunidade. Tá bom? Um excelente dia.